Eu vim procurar o Dupin, porque eu tenho uma situação que me causou muita estranheza. Posso me sentar aqui? Esse é um caso que requer reflexão. Qual a dificuldade? Espero que nem seja nenhum caso de assassinato. Então, o caso é tão simples que chama a atenção, porque de tão simples que ele acaba nos intrigando. Talvez o mistério seja um pouco simples até demais. Ah, Dupin, assim você me mata de rir. E afinal, qual é o caso? Pois eu lhes direi. É um caso que requer bastante sigilo. Sabe-se que uma determinada pessoa roubou, se apropriou de um documento muito importante de uma grande autoridade do reino. Sabe-se quem roubou, foi visto roubando e sabe-se que esse ladrão ainda encontra-se com esse precioso documento. Como sabe disso? É de fácil dedução, porque se o documento não estivesse mais com o ladrão e tivesse sido divulgado, nós teríamos tido consequências muito sérias por causa da divulgação desse documento. E até agora isso não aconteceu. Não entendo bem. Não? Eu vou explicar. A divulgação deste documento para uma terceira pessoa, cujo nome eu não posso citar, atentaria contra a honra de uma alta autoridade. E o fato desse documento estar ainda nas mãos de um ladrão, gera a ele ascendência sobre essa autoridade que está com a sua honra e a sua tranquilidade ameaçadas. Mas esse domínio depende de que o ladrão saiba quem foi a pessoa roubada. Quem se atreveria? O ladrão é o ministro D. Ele pensa que pode tudo. O roubo que ele fez, além de engenhoso, foi muito ousado. O documento em questão, uma carta, foi recebida pela personalidade roubada quando esta se encontrava a sós em seus aposentos, quando a lia foi subitamente interrompida pela entrada de outra personalidade, de quem desejava ocultar a carta. Após tentar às pressas metê-la na gaveta, foi obrigada a colocá-la aberta sobre uma mesa. Nesse momento, entra o ministro D, que logo percebeu a carta e reconheceu a letra. Depois de tratar de alguns assuntos na sua maneira apressada de sempre, tira do bolso uma carta parecida com a outra em questão, abre-a, finge lê-la e depois coloca bem ao lado da primeira. Torna a conversar sobre assuntos públicos. Ao se retirar, tira de cima da mesa a carta que não lhe pertencia. Seu verdadeiro dono viu tudo, mas não ousou chamar-lhe a atenção em presença da terceira personagem, que se achava ao seu lado. O ministro retirou-se, deixando sua carta sobre a mesa. Você tem exatamente o que seria necessário para completar tal ascendência. O ladrão sabe que a pessoa roubada o conhece. A pessoa roubada, ela está convencida de que a carta precisa ser recuperada. Mas isso não pode ser feito abertamente. Por isso, ele incumbiu-me dessa tarefa. Está claro que a carta está com o ministro, pois com a carta o ministro ganha poder. Se ele usar a carta, o poder acaba. Por esse princípio que eu comecei a investigar a partir do hotel onde mora o ministro, com a certeza de que ele está com a carta. O grande problema é fazer essa investigação sem que ele perceba. Mas o senhor já está muito acostumado com essas investigações. A polícia parisiense já fez muitas vezes anteriormente. Exatamente, por isso não me desesperei. Os hábitos do ministro me proporcionaram grande vantagem. É sabido por todos que ele passa todas as noites fora de casa. Como se sabe, eu possuo todas as chaves que abrem qualquer gabinete e qualquer aposento em Paris. Não tem passado uma noite que eu não tenha me empenhado em esquadrinhar cada canto daquele hotel. E eu vou continuar procurando, porque ali é que se encontra esse documento. Mas não é possível que mesmo o ministro estando com a carta, ele não esconderia em outro lugar, a não ser sua própria casa? É pouco provável.
A situação atual sobre os assuntos da corte e as intrigas que o ministro D se encontra dão a possibilidade de que será destruída a qualquer momento. A carta deve estar em seus aposentos, porque não é possível que ele ande com ela. Concordo. Eu mesmo já mandei que ele fosse revistado por 2 vezes. Poderia ter evitado todo esse trabalho, o ministro D. Eu creio que ele não é idiota bastante e deve ter previsto que seria revistado. Tal nos contar com detalhes como foi essas revistas. Vou lhe contar como nós fizemos essa revista. Nós olhamos aposento por aposento, móvel por móvel. Olhamos as mesas, as gavetas, até as almofadas nós submetemos ao teste da agulha. Furamos uma por uma. Não encontramos nada. Depois de revistarmos todos esses móveis, nós também fomos para a sua casa. Naturalmente, olharam também os papéis e os livros de D na biblioteca? Sem dúvida. Nós abrimos volume por volume, embrulho por embrulho, e os livros nós não somente abrimos, nós folheamos página por página. Também verificaram os assoalhos debaixo dos tapetes? Sem dúvida. Nós tiramos todos os tapetes e analisamos todos os assoalhos com lupa. E os papéis de paredes? Também. Então os senhores se enganaram, pois a carta não está na casa como o senhor havia proposto. Eu temo que o senhor tenha razão. E agora, Dupin, o que nos aconselha? Bom, eu aconselho fazer uma nova e completa investigação dentro da casa. Meu caro Dupin, eu acho que isso é inútil, pois eu suspeito que a carta não esteja no hotel. Não tenho conselho melhor para dar para você. O senhor certamente sabe os detalhes precisos da carta, não? Então, Monsieur G, o que você nos diz sobre a carta roubada? Bom, eu fiz um novo exame, todo um trabalho, como o Dupin tinha sugerido, mas trabalho perdido. Foi um serviço em vão, como eu havia imaginado. Qual foi a recompensa sugerida a qual se refere? Uma recompensa muito grande, mas não me agrada dizer o valor. A verdade é que eu aceitaria dar do meu cheque 150 mil francos para recuperar a carta. Mas cada dia que passa, o seu valor vai aumentando, a sua importância vai aumentando e a recompensa aumenta também. Pois é, mas me parece, Gil, que você não se esforçou tanto assim. Você poderia trabalhar um pouco mais, não acha? Mas como? O que eu poderia fazer mais? Ora, poderia fazer uma consulta sobre esse assunto. Lembre-se da história que se diz a respeito sobre a Bernard? Não, aos diabos com a Bernard. Sim, vá direto ao diabo e seja bem-vindo. Mas, de certa vez, um rico avarento se deu a ideia de receber uma consulta de graça a Bernard. Com isso, uma roda de grupo de amigos, o rico insinuou ao médico a sua situação, o seu caso, e foi como se um caso de uma pessoa imaginária. Considerando que os sintomas sejam tais e tais, o que o doutor aconselharia tomar? Tomar. Aconselharia que se tomasse o conselho. Sim, eu estou muito disposto a ouvir um conselho. Estou disposto até a pagar por ele. Eu pago os 50 mil francos para quem me ajudar nesse assunto. Bom, nesse caso, você pode preencher esse cheque nessa quantia. E logo após o assinado, eu lhe entregaria a carta.
A polícia parisiense ela é bem ágil à sua maneira, né? Os seus agentes são bons, astutos e bem sofisticados. Da forma que o ministro G nos contou como foi a sua investigação no Hotel D, eu imaginava realmente que seria uma investigação muito boa, uma investigação bem perfeita, bem realizada. A que ponto chegou o seu trabalho? Sim, as medidas realizadas na investigação não foram as melhores, mas elas foram realizadas com muita perfeição. Se a carta tivesse sido encontrada durante as suas investigações do ministro G, certamente eles teriam encontrado. Dupin, de forma perspicaz, observa que as medidas da polícia foram bem executadas, mas inadequadas para o caso em questão. Ele critica o comissário por não adaptar seu método de investigação e cometer erros de identificação. Além disso, Dupin destaca o erro fundamental do comissário em subestimar o ministro, pensando que ele era um idiota devido ao seu renome como poeta. Ele é realmente um poeta? São dois irmãos que adquiriram renome em letras. Ele é um matemático, não um poeta. Você está errado, eu o conheço bem. Como poeta e matemático ele pensaria bem, mas como só um mero matemático, ele não pensaria tão bem quanto os dois. Você me surpreende com as suas opiniões, que são desmentidas pelo mundo. A razão matemática é muito considerada a razão por excelência. Dupin argumenta que se o ministro fosse apenas um matemático, o comissário não teria dado um cheque. Ele adaptou suas medidas considerando as habilidades do ministro como matemático e poeta. Presumindo que ele conhecia os métodos policiais, Dupin acreditava que as ausências noturnas do ministro eram táticas para permitir buscas em seu apartamento. Contrariando a crença do comissário, Dupin pensava que o ministro não esconderia a carta de forma óbvia, mas sim de maneira mais sofisticada. Dupin, com óculos escuros pela manhã, foi até o apartamento do ministro. O mesmo está em casa, bocejando e pretendendo ficar no mais profundo tédio. Enquanto estão conversando, o Dupin analisa com a máxima atenção o apartamento, enquanto fingia estar atento à conversa. Dupin presta atenção em uma ampla mesa onde havia várias cartas e outros papéis, e também um ou dois instrumentos musicais e alguns livros. Dupin percebe que nada ali era suspeito. Ao percorrer os olhos pelo aposento, se depara com uma porta-cartas de papelão filigranado. Nesse porta-cartas havia 5 cartões de visita e uma carta solitária. Essa última estava suja e amarrotada, e quase rasgada ao meio. Tinha um grande selo negro com a inicial D, endereçada ao próprio ministro. Mesmo com uma análise rápida, Dupin percebeu que era a carta que procurava, sendo diferente da que o comissário escreveu. A que ali estava, o selo era negro e a inicial D. Na carta roubada, o selo era vermelho e tinha as armas do cais da família S. Dupin iria prolongar sua visita e manter a conversa animada, ainda observando cada detalhe da carta, se despedindo do ministro e sai deixando uma tabaqueira de ouro sobre a mesa. Dupin, na manhã seguinte, volta para pegar sua tabaqueira e voltam à conversa do dia anterior. Enquanto isso, um barulho de arma de fogo será ouvido, seguido de uma série de gritos. Nesse momento, Dupin vai até o porta-cartas e pega o documento, coloca no bolso e o substitui por outro bem parecido ao aspecto exterior. Logo após conseguir a carta, Dupin se aproxima da janela. Ao observar tudo, o ministro sai de perto da janela e, após acenar para um homem que estava a serviço de Dupin para disparar, o mesmo se afasta da janela também. Qual foi a sua intenção em trocar a carta por uma parecida? Por que você já não apanhou ela e foi embora? Tivesse eu feito o que sugere, talvez não conseguisse sair vivo da sua presença ministerial. Mas eu tinha a fim em vista. Ajo como partidário da senhora em apareço, e ela tem a mercê dela agora. Sem ao menos ele perceber. Sua queda será tão precipitada como desastrada. Confesso que gostaria de ver sua reação ao resolver abrir o papel que deixei em seu porta-cartas. Como? Você colocou lá algo particular? Não seria correto deixar o interior branco, seria uma ofensa. Uma vez o ministro me pregou uma peça e eu lhe disse que não esqueceria daquilo. Ele conhece bem minha letra e assim, apenas copiei no meio da folha em branco o seguinte: um desígnio tão fatal, se não for digno de Artrea, é digno de Twist.